Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do verso 5 ao verso 9. Vamos ler de pé? Só para você dar uma despertada. Gálatas 5. Não, Gálatas 6. De 5 a 9. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Repita comigo, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, gente. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quando é que vem a colheita? Se eu não desanimar. Porque não veio, eu vou deixar de fazer? Não. E não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia. Porque no tempo próprio, no tempo oportuno, no tempo estabelecido por Deus, nós colheremos, se não tivermos desanimados ou desfalecidos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Você pode sentar no seu lugar. Eu quero falar um pouco sobre alimentar aquilo que te alimenta. Alimente o que te alimenta. Se você estudar a carta de Paulo à igreja da Galácia, a igreja aqui aos Gálatas, Paulo trabalha no contexto de levar os crentes a um entendimento de que a salvação ela não precisa e ela não tem que ser conquistada, porque Cristo conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Amém? Você concorda comigo aqui? Né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, a nossa herança, né? Cristo conquistou, nós não teríamos condições de nos salvar a nós mesmos. Nós não teríamos essa condição. Então Cristo se fez pecado, se tornou como um de nós, humano como um de nós, sofreu as nossas dores, passou por todas as lutas que um ser humano pode passar. Cristo conheceu todas as dores, todas as angústias, todas as traições, todo o desprezo, toda a enfermidade. Diz a Bíblia que estava sobre ele. Então ele sofreu para que eu e você pudéssemos ser libertos, curados, prósperos. E a gente não suportaria o que ele suportou. Então ele se tornou maldição em nosso lugar, para assim fazer o caminho de volta entre o homem e Deus. Então, para o homem chegar a Deus, Jesus é a ponte. Ele nos reconciliou com o Pai. Quem acredita nisso, diz amém. Então Paulo está dizendo que a salvação, ela não precisa ser conquistada. A salvação ela já foi conquistada por Cristo na cruz. E a questão é quando o homem tenta alcançar a salvação pelos seus próprios meios, ele só se contamina. Ele se suja. Então não adianta eu querer fazer o que cabe a Deus fazer. Mas a questão, por outro lado, é que mesmo que eu esteja salvo, e mesmo que eu tenha essa consciência de salvação, Cristo nos propôs uma aliança. Ele fez uma aliança com o homem. A partir do momento que eu aceito essa aliança, eu me torno participante com Ele. Escola Bíblica Dominical, isso aqui, gente. Não é verdade? Escola Bíblica Dominical. Só que toda aliança, ela tem dois lados. Toda aliança, ela tem duas partes. Ela tem a parte
que me cabe e tem a parte que cabe a outra pessoa. O que cabia a Deus, Ele fez. O que cabia a Deus, Ele fez. Tem algo, tem a nossa parte. Toda aliança requer um retorno. E isso faz essa parte da questão da troca que existe dentro de uma aliança. Então, eu quero que você entenda o seguinte: uma vez que você estabeleceu uma aliança e aceitou a caminhar debaixo dessa aliança, aguente o peso desse compromisso. Aguente o peso desse compromisso. Compromisso envolve responsabilidade. Responsabilidade envolve peso. Peso da responsabilidade. Amém, meus irmãos? A Bíblia vai dizer em Provérbios 11:1: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Eu quero te falar uma coisa: seja ativo e não uma deficiência. Amém? Você foi criado por Deus para funcionar para a honra e glória dele. Deus não te criou para você ser uma deficiência. Deus te criou para que você fosse pleno. Então você faz parte de um corpo, você faz parte de uma aliança, e Deus quer que você seja produtivo nessa aliança. Não deixe que a embalagem seja enganosa. Não deixe que a embalagem pareça melhor do que o conteúdo. Não viva de engano. A Bíblia está falando, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus não quer que você brinque. Deus não brincou com você e Deus não brinca com você. Mas infelizmente muitas pessoas brincam com Deus. E a Bíblia é clara quando diz que de Deus não se zomba. Deus não é moleque, Deus não é bobo, Deus não é otário, Deus é homem. Então, aguente o peso do seu compromisso com Deus. E a aliança, ela é sempre, quando diz em relação ao homem, a Deus e o homem, a aliança foi estabelecida por alguém mais forte, que é Deus. E normalmente a aliança parte do maior para o menor. E Deus vem na nossa direção. Ele nos amou primeiro. E Deus colocou à nossa disposição tudo o que Ele tem, tudo aquilo que Ele conquistou, toda a cura, toda a graça, todo o favor, todo o perdão. Ele colocou à nossa disposição tudo aquilo que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, e nós nos tornamos participantes disso, amém, queridos? Então, eu preciso me comportar de uma maneira que não envergonhe essa aliança. Eu não posso viver uma vida leviana, não posso viver uma vida que o desagrade, eu não posso viver uma vida que o envergonhe. Então, você precisa conhecer e dominar suas fraquezas tão bem quanto você conhece as suas forças. Você conhece as suas fraquezas, então não brinque com fogo. Tem certas coisas que não se encara, tem certas coisas que se foge. Amém? Você vê que José na Bíblia, José não encarou, não ficou para ver o que ia acontecer com a mulher de Potifar. Ele fugiu, ele foi embora, ele foi para o outro lado da tentação. Ele falou, não vou cair nesse encanto aqui. Querido, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é de morte e de destruição. Foge daquilo que está tentando destruir você. Você precisa entender, o diabo nunca vem vestido de coisa feia. Ele sempre vai vir com uma bela aparência. Ele sempre vai vir com propostas mirabolantes. Ele sempre vai vir com coisas para tentar impressionar. Eu sempre digo que o diabo é um ótimo vitrinista. Ele sabe arrumar uma vitrine como ninguém, mas na verdade ele quer a sua destruição, ele quer que você comprometa essa aliança. Então, veja bem, você precisa aguentar o peso do seu compromisso. Cuide dos seus problemas e deixe que os outros cuidem deles. Vou tomar uma água. Tem gente que quer resolver o problema na vida de todo mundo, só não olha para a vida dele.
Tem gente que aponta o erro na vida de todo mundo, só não olha para a própria vida. Tem gente que quer julgar a vida de todo mundo, só não enxerga a própria vida. Então, querido, resolva as suas questões, conserte a tua vida, coloque a tua vida em dia e não se preocupe com a do outro. O outro, Deus está falando com ele, é hora de você botar máscara em você, olhar para você e fazer os ajustes, porque não adianta você querer endireitar os outros se você não se endireita. Já viu gente que gosta de falar que na vida de todo mundo que está errado? Eu sei que aqui não tem gente assim não, mas eu conheço, já vi situações de pessoas que só sentam para querer mostrar o que está errado, ou que podia ser melhor, ou quem podia ser melhor. Ele fala, fulano podia ser melhor, o pastor podia ser melhor, não sei quem podia ser melhor, o meu patrão podia ser melhor, não sei quem podia ser melhor, tudo. Ele só não conseguiu enxergar que 99% das mudanças que ele quer que aconteça na vida dele, tem que começar a partir dele. Algumas pessoas principalmente começar moldando e domando a própria língua. A Bíblia fala que você consegue ensinar o seu cachorro, você consegue dominar o cavalo, mas tem gente que não consegue controlar a língua. E a Bíblia fala que a língua é um órgão pequenininho, mas ela pode tacar fogo numa floresta, meu irmão. Ela pode incendiar, porque tem gente que tem a língua profissional, irmão, para falar dos outros. Tem gente que tem a língua profissional para atacar, incendiar uma situação. Então, domine a si mesmo, cuide dos seus problemas e deixe que os outros cuidem dos deles. Outra coisa, nesse peso do compromisso, pare de ficar se comparando com a pessoa que está do seu lado. Você é um indivíduo único, Deus criou você, então não compare, você tem coisas especiais, tanto quanto a pessoa que está do seu lado também tem coisas especiais, e a verdade é que Deus nos criou todos para a honra e glória dEle. Então não ache que você é um coitadinho, que Deus deu mais para o outro, não deu para você, não deu para você. A questão, como eu falei aqui no culto das 5, é que às vezes você prefere olhar para a vida do outro e despreza o que Deus te deu. Eu quero te perguntar, o que você tem feito com o que Deus te deu? Você sabe que todos nós prestaremos contas a Deus daquilo que Deus nos confiou para fazer? E outra coisa, deixa eu te falar, mais uma vez, eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. A gente tem que desconstruir na nossa ideia de que eu só posso ser útil para Deus se eu estiver envolvido num ministério eclesiástico ou numa estrutura eclesiástica. Deus não está limitado a uma estrutura de uma igreja. Você sabia que quando Jesus pisou nessa terra não tinha esse formato de igreja que tem hoje? Jesus acho que nunca saberia, ele não sabia o que era o que a gente tinha hoje, corpo, grupo, ministério disso, ministério daquilo, não tinha, não era esse formato de igreja que Jesus frequentava não, irmãos. Isso depois foi estabelecido, foi criado pelo homem, é legal, tem uma ordem, a gente organiza, mas Jesus ele pregava, ele mudava a vida das pessoas, ele transformava por onde ele passava. Deixa eu te falar, Deus colocou você na profissão que você está, no lugar que você está, e ali você tem que estabelecer o reino dele, e ali você tem que exercer o ministério dele. Deus confiou a empresa que ele confiou a você, Deus confiou funcionários a você, Deus confiou, te deu uma projeção em alguma área, e é ali que você tem que fluir e dizer que eu seja um exemplo, que eu seja um reflexo da tua glória aqui. Porque brilhar dentro do templo é fácil, irmão. Brilhar aqui dentro, todo mundo brilha. Mas a questão é que aqui dentro tem muita gente pegando carona na vida do outro, na luz que o outro produz. Eu quero ver você ser luz lá fora. O peso desse compromisso, dessa aliança envolve não meu irmão, eu ser um reflexo de Cristo nessa terra, no lugar onde Ele me plantou. Isso faz parte dessa aliança, isso faz parte desse peso, sabe, do compromisso. Agora, não faça dessa aliança também algo insuportável de ser carregado. Deus é um Deus de equilíbrio.
Você precisa aprender a trazer um equilíbrio, porque tem muitas pessoas que elas são extremistas, e o extremo é sempre mais fácil. Deus não te chamou para viver nos extremos, Deus chamou para viver uma vida em equilíbrio. Eu lembro que quando eu morava no morro, eu sempre cito isso aqui, que não tinha água lá onde eu morava, não tinha água, não chegava água para a gente, a SEDAI esquecia da gente lá. Então a gente ia buscar água no Bicão, tinha que descer o morro lá para o Bicão, que a gente chamava era o Bicão. E aí tinha umas mulheres, amor, que pegavam uma lata de 18, faziam uma trouxinha de pano assim na cabeça, sabe? Quem já viu essa cena? E botava a lata d'água na cabeça e vinha com as outras duas de 18 aqui e só no gingado do juramento, ó. E às vezes, quando não estava com a lata na mão, estava com a lata na cabeça, com o moleque aqui, preso aqui do lado, sabe? Andando e vindo com a outra com pão, com leite e a lata d'água na cabeça. Você precisa aprender a andar equilibrando o teu compromisso, equilibrando. Deus te deu capacidade de equilibrar as coisas. E aí que é o difícil. Só que é o seguinte, você aprende. Você aprende, e aí entra o papel do Espírito Santo, trazendo para você discernimento. Amém, queridos? Assim quando você alcança esse equilíbrio, você consegue viver outras coisas em Deus, outras fases em Deus. Você aprende, você vai se tornando alguém mais maduro em Deus. E esse é o tempo que Deus está querendo trazer uma maturidade para a igreja. O tempo de uma igreja infantil, não digo infantil lá das crianças não, mas de comportamentos infantis, de um evangelho infantil, passou. Deus está chamando você para um tempo de maturidade nele. Quem concorda com isso? Pode dizer amém aí? Meu Deus, eu quero que você entenda que quando você ajuda aquilo que te ajuda, você está ajudando os dois, incluindo você. Amém? Paulo está dizendo ali, aquele que é instruído na palavra, divide, em algumas versões vai dizer, os seus bens, ou aquilo que ele tem, que ele possui, abençoa aquele que o instrui na palavra. Porque é o seguinte, eu tenho recebido, e também eu ajudo aquele que tem sido usado para me dar ferramentas e para semear na minha vida, que tem investido na minha vida. E eu falo aqui a respeito de lideranças, de pastores, de mentores que você teve. Quando eu invisto, quando eu abençoo aquele que me abençoa, isso cria um ciclo, e eu também vou sendo abençoado cada vez mais. Aí entra a questão da lei da semeadura. Então, recompensem aqueles que te recompensam. Ninguém aqui tem chamado para sanguessuga, só fica dá. Tem gente que é assim, né? Tem o ministério da sanguessuga. Eu sei que aqui não, mas tem gente que tem o ministério da sanguessuga. Ele só pede, me dá, me abençoa, ora por mim, faz assim, dá. Não, recompensem aqueles que te recompensam. Paulo vai dizer na carta de Filipenses 4:3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Em 1 Coríntios 9, de 7 a 10 vai dizer, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Alimente o que te alimenta. Há um silêncio na igreja. Você está entendendo isso? É justo você pegar o boi que está trabalhando na terra para você, e o boi não poder comer daquilo que ele está arrastando, da grama que ele está pisando? É justo isso?
Por isso que vai dizer, não atarás a boca do boi enquanto debulha. É justo o que vive ministrando no altar, que ele também receba do que entra no altar. Isso está mensagem para outro dia. Mas eu quero que você entenda, existem pessoas que já semearam na tua vida em outras áreas, seja no teu trabalho, seja um vizinho, seja um parente, que investiu em você, mas até hoje você não pôde voltar para dizer, não voltou para dizer muito obrigado, ou nunca pensou em honrar essa pessoa com uma oferta. Ah, mas ela é rica. Deixa eu te falar, não tem a ver com riqueza, tem a ver com princípio. Não tem a ver com valor, tem a ver com princípio de dizer o seguinte: quando eu não tinha nada, você investiu em mim e você acreditou em mim. Hoje eu sei que você não precisa de dinheiro, mas uma maneira que eu tenho de dizer muito obrigado é: recebe isso aqui, ou alguma coisa, seja criativo, mas honre, porque depois que morre, você não vai ter esse remorso sobre a tua vida. Quem está compreendendo essa palavra aqui hoje? Meu Deus. Invista. Quando você começa a investir no seu crescimento, você vai sair do sobreviver para prosperar. Amém? Deus quer tirar você da questão do lado do campo da sobrevivência e levar você para o campo da prosperidade. Meu Deus, semeie aquilo que supre suas necessidades. Sabe, por exemplo, você quer ter bons amigos, mas vou te perguntar, você é um bom amigo? Achou que eu estava falando só de grana, né? A gente fala de semente, já vem o pastor falar de dinheiro. Pastor é tido como isso, alguém que só fala de dinheiro. Mas vamos lá, vamos abrir o leque. Você quer ter bons amigos, mas você precisa se mostrar um bom amigo. A Bíblia vai dizer, Provérbios 18, 24, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Não adianta você querer que as pessoas estejam sempre disponíveis para você, se você nunca está disponível para ninguém. Não adianta você querer que todo mundo pare a vida para poder ir servir você, se você nunca está disposto a servir ninguém. Você quer estar rodeado de bons amigos, mas você é um bom amigo? Isso é algo que nós precisamos pensar. Em que áreas da sua vida você está sem financiamento ou sem esperança? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não se zanga, mas Deus possui um sistema de troca. E na Bíblia diz isso, aqui no verso 7, ele vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Olha só, é uma escolha sua. Deus não está irado com você, Deus não está... A questão é a seguinte, só que Ele zela pela sua lei, Ele zela pela sua palavra. Então, tem gente que espera um ganho de uma área que ele nunca investiu. Você espera colher de onde nunca investiu, você espera receber de onde você nunca investiu, você espera mais da sua profissão do que o tanto que você estudou para ela. O quanto você tem se dedicado, aí você espera, fulano está, poxa, acontecendo na vida do meu colega, não sei o que, mas o cara dedica, o cara estuda, o cara se esforça, e você está no videogame, está na internet, está na conversa fiada, em WhatsApp, em Facebook, enquanto o outro está deixando isso tudo de lado, e com um monte de livro aberto, e focado, ele não desperdiça os finais de semana em baladinha, sabe, ele foca na sua vida. Tem gente que não tem foco, e quer que as coisas aconteçam na sua vida. Não adianta a gente falar dos outros, a gente não fala da gente, né? Então é por isso que a gente cita nós mesmos na mensagem, porque faz parte da nossa história. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu ganhei meu primeiro teclado do meu pai, que eu tenho até hoje, um tecladozinho Cássio que está guardado. E ali eu comecei a aprender teclado de ouvido, eu nunca estudei música. E eu fui me esforçando, tinha um toca-disco lá em casa e na fita cassete, e minha mãe está aqui, lembra disso, que eu ficava no meu quarto com aquilo, tirando as músicas, e pegava o que eu sabia do violão, acorde de dó maior, né? Aí eu ia para o violão e ia para o teclado para ver que nota era, aí eu aprendi dó. Esse é o acorde de dó, agora eu sei o ré, aí eu ia no violão,
esse acorde de Ré. Então eu fui e ficava ali. Eu chegava da escola e eu queria era aprender. Então eu botava os discos de Rebanhão, Altos Louvores, Sinal de Alerta, tudo que tinha na época para querer aprender. Aí eu ganhei um teclado um pouquinho melhor. Aí eu lembro que um dia eu fui para um retiro da igreja. Legal, vamos para o retiro, né? Todo mundo ia, rapaz, vai ter as menininhas de outra igreja, não sei o quê. E todo mundo ia zoar na hora do retiro. Eu ficava na escola. A pastora Solange lembra disso, né? Eu ficava trancado com fone no ouvido e tirando as músicas e tocando. E todo mundo ficava me zoando que eu não queria namorar, que eu não gostava de namorar, que não sei o quê. Falava um monte de mim, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Depois eu consegui um teclado melhor. Meu pai conseguiu comprar um teclado melhor, um 20 da Roland. Lembra, pai? Para quem não conhece, meu pai, fica em pé no seu lugar. Pai, preciso honrar a sua vida. Eu sempre honro a sua vida. Meu pai. Meu maior investidor, meu patrocinador, é o meu pai. E ele sempre acreditou muito. E quando a Fernanda chegou lá no estúdio, ele falou assim: ó, com essa aí eu deixo tu casar. E com as outras era tudo tranqueira, as outras não sei o que. Ele falava assim: com essa aí eu deixo tu casar. E então eu lembro que um dia eu estava com um teclado e eu nunca tinha gravado e o telefone da vizinha tocou. Não tinha telefone, era caro, gente. Telefone era para rico. Quem tinha telefone em casa, a gente falava: vamos lá, a gente vai fazer uma visita na casa de fulano, lá tem telefone. É porque falava, né, que a pessoa tinha dinheiro, morava no morro, não tinha telefone, tinha a dona Laura, que era a nossa vizinha, ou a dona Perpétua, mas normalmente a dona Laura, que era o nosso recado, e a dona Laura que recebia as ligações. E um dia tocou o telefone, a dona Laura era um amigo meu, o Marcos Bonfim, dizendo: cara, o Marcos Góes está gravando um disco, e ele está querendo alugar um teclado, você alugaria o teclado? Eu falei: eu só alugo se eu for. Eu alugo de boa, só alugo se eu for, porque meu xodó era meu teclado, né? Então levei e montei lá o teclado, né? Passei o som. Quem ia gravar era o Danielzinho, que era guitarrista, não era tecladista. Daniel Oliveira, não tinha tecladista, mas eu não sabia de nada, nem conhecia ninguém, só fui levar o teclado. Aí cheguei lá, passei o som, estava funcionando. Bom, tá aí teu teclado aí, pode usar, tá? Eu vou ficar aqui. E na hora que eu estava passando o som, fica ligado, o Góes me viu tocar e falou com um Bonfim assim: pô, velho, o moleque aí toca direitinho, né, cara? Será que ele topava gravar aí? Pô, mas não tem dinheiro não, cara. Não tem grana para pagar, não. Aí o Bonfim chegou num canto. Aí, Emerson, o Góes perguntou se tu tá a fim de gravar o disco aí, mas, pô, não tem como te pagar, não. Falei: agora, vamos embora. Aperta o REC. Eu vou perder aquela oportunidade? Querido, a oportunidade é um cavalo selado. Quem montar primeiro leva. Dali, o Góes me chama para participar da Vigília 1. Aí foi tudo que Jesus conquistou. Por quê? Eu aproveitei uma oportunidade. Aí depois foi: que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando em ti eu posso crer. Isso é velho, né, gente? Mas aí, depois disso veio: Senhor, formoso és, tua face eu quero, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Pois é, aí depois veio nesse mesmo disco. Quem lembra disso aqui? Lindo. Aí depois veio Carlinhos Félix, né? Gravei com o Carlinhos Félix aquele disco ao vivo no Canecão, né? Mas eu não desperdicei
oportunidade. Você não pode esperar daquilo que você não investe. Você não pode esperar daquilo que você não está preparado. Está pedindo a Deus: ó Senhor, abre a porta, e não utilize o seu tempo para estar preparado e pronto para quando a porta abrir. Se você for exposto agora ao que você está pedindo, você vai ser efetivo ou vai ser um desperdício? Tem gente pedindo para Deus abrir uma porta, mas você não faz nada para investir nessa porta que você quer que Deus abra. Você não estuda, você não lê, você não se relaciona com pessoas que têm a ver com a sua visão. Eu comecei a andar com gente que tinha a ver com aquilo que eu queria aprender. Me diga as tuas conexões que eu vou te dizer se você vai chegar lá. Meus pais estão aqui e não me deixam mentir. Eu tinha 15 anos de idade, meus amigos tinham 25, 29, era tudo músico, todo mundo já tocando. E eu era o chato, porque eu queria aprender. O que você fez aí? Até hoje faço isso com o Danilo. Danilo é um monstro de música. Danilo, que harmônia é essa aí? Faz de novo aí, deixa eu pegar aqui. Porque eu tenho sede, tenho vontade de aprender. Querido, você precisa abrir a sua mente. Não espere colher de onde você nunca plantou. Não fique pedindo para Deus abrir porta se você não está disposto a se preparar para ela. Por isso que muitas orações não estão sendo atendidas. Sabe por quê? Deus está evitando que você seja uma vergonha. Eu estou sendo franco com você, eu estou dividindo a minha vida com você. Eu saí do Morro do Juramento, Vicente de Carvalho, sabe? E Deus me deu, eu reconheço a minha limitação musical, mas Deus decidiu me levar, eu me esforcei para aquilo, e algumas portas abriram, porque eu estava preparado naquele momento, eu encarei desafios naquele momento. Então, não espere de algo se você não se prepara para isso. Não espere que as pessoas estejam disponíveis para você se você nunca está disponível para elas. Meu Deus. E um pequeno ganho se torna ainda menor quando ele é exprimido entre o medo e a dúvida. Tem gente que está com capacidade na mão, talento na mão, mas ele está espremido entre o medo e a dúvida. Ele está nesse lugar da prensa, medo e dúvida, medo e dúvida. Eu quero que você entenda o seguinte: o medo sempre vai estar presente. O medo acorda junto com você. O medo, ele se apresenta para você todos os dias. Porém, querido, aperte um botão, ignora. Aperte o botão, eu ando pela fé, e o medo não vai me controlar. Fé não é ausência de medo, mas fé é decidir que eu ando debaixo da palavra. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu creio nela, e eu me vesti dessa verdade. Então não vou deixar que o medo controle a minha vida. Lá em Mateus 25, do verso 24 ao 30, vai dizer a questão da parábola dos talentos, que aquele que tinha um único talento, ele ficou com medo de usar aquele único talento que ele tinha, e ele enterrou aquele talento. Porém, usou o que tinha 5, ele multiplicou, o que tinha 10, ele multiplicou, mas aquele que tinha 1, ele ficou com medo. Eu quero que você entenda o seguinte, um princípio que eu acho que eu disse no culto das 5, vou repetir agora: você só verá multiplicação na sua vida quando você não desprezar a única coisa que você tem. Você está esperando Deus fazer mais, ou te dar mais para fazer alguma coisa com o que você tem. E Deus está falando: começa a fazer com pouco que você tem. É como você lida com as pequenas coisas, que vai dizer se você vai estar preparado para receber as grandes coisas. Tem gente que dá desculpa: não estou fazendo porque é tão pequenininho, não estou fazendo porque eu sou isso. Querido, comece, não despreze o dom que Deus te deu, não despreze o que Deus te deu, porque só será multiplicado a partir do momento que você honrar o que você tem nas mãos hoje. Oh meu Deus, meu Deus. Eclesiastes 11:4 vai dizer: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá nada. Se você ficar deixando os sis dominar você, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas e se der errado? Mas e se eu não for aceito? Mas e se eu for rejeitado?
Mas e se? Tem gente que anda dominado pelo se, mas e se? E se ninguém acreditar? E se ninguém... Deixa eu te falar uma coisa. Não espere que os outros acreditem no teu sonho. Eu vou repetir. Não espere que os outros acreditem no seu sonho. E você não precisa que eles acreditem. Mais uma vez falando de mim. Porque está na questão. Uma vez meu pai ouviu de um pastor o seguinte: você está criando um playboy. Porque eu gostava de música. E naquela... O pastor Danilo deve ter passado um pouco por isso. Léo eu não sei, porque a gente é um pouco mais velho que o pastor Léo. Mas na década de 80... Você não, Danilo? Você tem a mesma idade? Léo é mais velho? Que isso, Danilo? Desculpa a vergonha que eu passei. Diogo, então. Diogo passou por isso, não? É verdade, desculpa. Fiquei sem graça agora. Mas eu passei por isso, amor. Tamo junto. Você passou por isso, meu amor? Largar a escola. Não, aí... Na década de 80... Gente, eu nasci em 74. Então, 84 só tinha 10 anos. No final da década de 80. Para melhorar um pouquinho. Né? Lá para 88, 89, 90, 91. Emerson, eu me converti em 92, tu já era crente, já tocava. Não, crente eu sou de berço, eu nasci em lar evangélico. Mas falar em viver de música, e música evangélica, em 1988, 89, era loucura, porque músico era visto como vagabundo, músico era visto como alguém que não... que largado, que não ia ser ninguém na vida. E a gente também tinha o seguinte: tinha os músicos que não ajudavam muito, eles andavam como mendigos, sabe? Cabelão sem tratar, roupa toda esquisita, todo mondrongo. Não sei porque que músico tem que ser assim. Músico pode andar bonitinho, bem arrumado, entendeu? Não é verdade, Danilo? Então, voltando para o assunto, uma vez eu lembro que a minha primeira namorada, e eu estava na casa do pai dela, e o pai dela... Eu cheguei na porta da sala e o pai dela falou assim: não quero que minha filha cante com vagabundo, não quero que minha filha, não sei o que, a gente só pensa de ficar tocando em música e não sei o que. E meu pai ouviu isso de um pastor dizendo: você está criando um playboy. E meu pai deu uma resposta para esse pastor que foi o seguinte: o tempo vai revelar quem eu estou criando. O tempo vai revelar. O tempo vai dizer quem eu estou criando. Eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque eu estou falando no caso do meu pai. Meu pai não se importou muito com o que os outros estavam falando. Amém? Então você não tem que andar muito, que dar ideia, porque os outros vão falar. Esse negócio tem que arrancar da sua vida. O que os outros vão pensar é você e Deus. Se vista da visão que Deus te deu, se vista do sonho que Deus te deu, vista essa palavra, pega o teu sonho, ainda que seja loucura, pode ser loucura para os outros, mas se você já viu na tua mente, é questão de tempo para se concretizar. Então, prepara-se! Vai ficando em pé no seu lugar.